segunda semana. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de personalidades restauradas, tá? Então vamos entender isso. Aqui tem um versículo de 1 Tessalonicenses 5:23. Então fala assim, ó, você pode acompanhar aí. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Quem escreveu isso, pode voltar. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, o desejo do coração dele era que Jesus já viesse, porque nessa época que ele escreveu, Jesus já tinha subido. Jesus já tinha assentado à direita de Deus Pai, e ele já tinha esse desejo de estar com Cristo, porque é muito bom estar com Cristo. Então Paulo ele já fala, bom fosse que eu fosse com o Senhor, mas convém que eu fique por causa de vós. Então a obra da redenção da nossa vida está relacionada ao que a palavra de Deus, o que esses efeitos produz na minha vida. Ele produz em mim alguma coisa, pelo menos deveria. Então, Jesus, ele teve uma visão quando ele voltou. Ele queria levantar o povo da terra. Levantar, tirar as amarras de Satanás. E tudo isso era obra dele. Por isso que ele veio até nós. Então, nós somos um povo chamado noiva. Por isso que a Bíblia diz, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo vai vir buscar a sua noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Então nós que estamos na igreja somos a noiva de Cristo. E esse era o intuito dele mesmo. Então, quando ele vem resgatar e levantar esse povo, ele quer que esse povo sofra as influências de Cristo, como se a gente pudesse pegar o caráter de Cristo. Tudo aquilo que Cristo é, que a gente possa pegar para a gente. Né? Sofrer essas influências que são transformadoras na nossa vida. Influências de Cristo ao ponto de nos transformar em todos os sentidos. Então, por exemplo, o papel de pastor, de pregador, presbítero, seja o nome que for, pessoa que está aqui pregando, qual que é o papel de nós? É mostrar para vocês qual que é essa imagem, qual que é esse caráter de Cristo, para quando você ouvir, você poder sentir essa transformação dentro de você. Que esse caráter de Deus seja construído na sua vida. Nós precisamos construir esse caráter. E isso é construído dia após dia. Bom, isso aqui ainda é o que a gente viu na semana passada. Então, a palavra de Deus diz que eu sou um espírito que possuo uma alma e habito em um corpo. Nós somos completos. Espírito, alma e corpo. E Cristo quer trabalhar no nosso todo, de um modo geral. Deus quer trabalhar em cada área da nossa vida. Vamos declarar isso juntos, para que isso fique bem frisado na nossa mente. Porque à medida que a gente vai avançando, você precisa saber o que significa cada item. Vamos declarar? Vamos lá. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Se Deus quer trabalhar em nós como um todo, como que isso é operado? Vamos ver como é que isso é operado? O Espírito Santo recria o meu espírito. É uma obra de recriação. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vai recriar o meu próprio espírito. É uma obra de recriação, de regeneração, e quem faz essa obra é o Espírito Santo.
Então diga comigo, o Espírito Santo recria o meu corpo, o meu espírito, desculpa. E depois, a palavra de Deus restaura minha alma. O que é a alma? A alma é onde fica as nossas emoções, as nossas vontades e as nossas decisões. Tudo está na alma. Então, a palavra de Deus, quando eu ouço, ela tem o intuito de transformar o que eu penso, o que eu sinto e as minhas decisões. Mas nós vamos entender isso já já. E terceiro, eu disciplino o meu corpo. Nós vimos que o meu corpo ele é regido pelos 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato. Tá? São 5 sentidos. Então, é através dos 5 sentidos que eu vou mandar para a minha alma as informações. Então, o meu corpo, eu consigo disciplinar o meu corpo. O que é disciplinar? Eu decido se eu vou ou se eu fico. Eu decido se eu vou fazer, se eu vou sentar, se eu vou ficar em pé. Vocês estão entendendo? Eu decido se eu vou pecar ou não. Se eu vou conseguir conter meus impulsos ou não. Isso é uma decisão minha. Eu tenho que ir disciplinando isso aos poucos. Então, eu disciplino a minha carne. Muito bem. Nós estamos falando pode passar aí. Nós estamos falando da nossa alma. O nosso assunto é a alma. Então, é o mundo. O que é a alma, gente? É o mundo dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Isso precisa ficar claro, que a minha alma é o que eu penso, o que eu sinto e a minha vontade, que está relacionada às minhas decisões. Certo? Até aí? Precisa ficar muito bem claro isso na mente de vocês. Passando isso, então nós temos a alma, mente, emoção e vontade. O que significa isso? Isso é a nossa personalidade. Cada um é de um jeito. Você pode ter, a mesma criação, mas cada um vai ser de um jeito. Nós temos 5 dedos nas mãos. Nenhum é igual a nenhum. Porque cada ser constitui dentro de si o seu próprio eu. Cada um vai sentir de uma maneira, que é a emoção. Cada um vai pensar de uma maneira, é a mente. E cada um vai tomar a decisão de maneira diferente. Isso transforma quem nós somos na nossa personalidade. O que é personalidade? Uma pessoa. Como uma pessoa é formada? É dessa forma. Através do que ela sente, do que ela pensa e das decisões dela. Eu disse no seminário, no encontro passado, a personalidade ela é formada, fechada, até 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Depois disso, pela ciência, ninguém muda personalidade. Mas para Deus, tudo é possível. Então, até 7, 8 anos de idade, nós temos que ter muito cuidado com as crianças. É o momento de ensinar o que pode, o que não pode. A maneira que eu vou me portar com a minha criança, ela está sentindo aquilo. E ela está carregando essas memórias junto com ela. Quando ela crescer, ela vai se comportar baseado nessas memórias que mal ela sabe. Nós estamos aqui em adulto, todos nós já passamos essa idade. Então, hoje, nós baseamos o nosso comportamento naquilo que a gente sentiu até 8 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma pessoa, nós somos um ser que tem poder, gente, de pensar, de sentir e decidir. Tem consciência própria e direção própria. Nós que decidimos, nós que fomos a nossa consciência.
E Deus, ele é uma pessoa. E essa semelhança de Deus é exatamente os poderes de pensar, sentir e querer. Mas Deus também sente? Sim, Deus também sente. Por isso que ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A semelhança nossa com a semelhança de Deus é pensar, sentir e agir. Amém? Aqui nós vamos entrar num outro detalhe, que é o tabernáculo de Deus. O que é esse tabernáculo de Deus? Lá no Velho Testamento, tá? Existia Moisés, foi quem construiu o primeiro tabernáculo, que é a casa de Deus. Eu vou explicar já para vocês. Então, o tabernáculo de Deus, hoje, somos nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O que é templo? Uma casa. Se é uma casa, ele habita, certo? Mas antigamente não era assim. Isso só foi possível depois que Jesus morreu. Antes, Deus tinha lá um lugar, que era um lugar para ele. Então, nós, né? Quando eu falo que nós somos tabernáculo de Deus, é preciso eu firmar esse conhecimento sobre mim, corpo, alma e espírito. E identificar, né, à medida que a gente vai falando, você identificando para a gente poder ir trabalhando essas emoções. E aí a gente vai entender como que eu vou conquistar cada lugar. Aqui eu coloquei uma imagem do que era o tabernáculo, para você ter uma ideia, porque eu sei que tem gente que nunca viu. Então eu não vou passar sem isso. O que é o tabernáculo? Vamos primeiro nos atentar à imagem. Então nós temos aqui, tá? É tipo uma imagem 3D, gente. Mas isso era fechado, tá? Lembra que isso é fechado. Antes daqui tem uma outra parte, que é tipo um pátio. Então, tá vendo lá em cima onde está escrito lugar santo, com aquela setinha branca ali no meio? Todo mundo está vendo? Lugar santo significa que somente os sacerdotes poderiam entrar e prestar culto a Deus naquele lugar. Só o sacerdote. Tá vendo aquela outra setinha branca onde vai lá para o lugar santíssimo? Lá em cima, lugar santíssimo. Ali, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para entregar a oferta de expiação. Então, lugar santo e lugar santíssimo. Esses outros partes em azul tá explicando o que é o candelabro de ouro, que tem as funções dele, a mesa dos pães, o altar de incenso e a arca da aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava no lugar santíssimo, Santo dos Santos. Já ouviram essa expressão? Santo dos Santos era o lugar mais santo de todo lugar. E ali estava o quê? A arca. Embaixo da seta tem aquela arca. Bruno, pega a arca lá para mim, para eles entenderem o que era a arca. Tá, acho que deve estar lá no quartinho. O que tinha dentro dessa arca, gente? A tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote do maná. O que era o maná? Era o alimento que eles comiam. Então eu pedi para ele pegar a arca só para vocês saberem que aquele objeto representava a presença de Deus. E os outros tinham todo um ritual. E antes disso tinha o pátio. O pátio todo mundo poderia entrar, tá? Isso. Pode segurar e vira para mim, por favor, para frente lá. Isso, gente, é a representação do que está ali, no lugar santo, santíssimo. Isso daqui é chamado Arca da Aliança. Exatamente desse jeito, a Bíblia descreve. Então, este objeto representava a presença de Deus. Dentro desse objeto, tinha 3. A tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu,
e o pote de maná. Maná era a comida que eles comiam. Então, só para vocês entenderem, só que não era desse tamanho não, viu, gente? Era muito grande. Não era desse tamanhozinho não, isso aqui é uma miniatura. A arca era bem grande. E onde eles tinham... E o tabernáculo era móvel. Eles instalavam o tabernáculo, pegavam essa arca e levavam até o outro ponto. Muito interessante. Só isso, Bruno, obrigado. Então, só para vocês entenderem, por que é importante saber disso? Porque isso tem a ver com a gente. Lembra lá o tabernáculo de Deus? Corpo, alma e espírito? Vamos lá, então. Olha lá. Aqui tem essa representação, né? O tabernáculo, gente, é onde tudo começa. Por que onde tudo começa? Né? Começou com a criação do homem, que representava esse ser tridimensional. O que é tridimensional? 3 em 1. Corpo, alma e espírito. 3 em 1. E esse tabernáculo era o lugar da habitação de Deus. Então, vamos lá. Aonde está escrito Deus ali, em verde, simboliza o lugar santo dos santos. É onde está a presença de Deus. E isso faz referência com o meu espírito. Porque o meu espírito é através dele que eu tenho consciência de quem é Deus. O amarelo é o lugar santo. O lugar santo é como se fosse minha alma. O lugar santo é a minha alma, os meus sentimentos, as minhas sensações. E a parte vermelha é o átrio. O que é o átrio? O meu corpo, é a parte de fora. Ok? Aqui eu coloquei um tabernáculo, a foto, a imagem de um tabernáculo fechado, para vocês terem a ideia mentalmente. Então, o átrio é onde está aquelas coisas ali fora, e dentro daquela coberta é o lugar santo e o lugar santíssimo. Todo mundo conseguiu entender isso? Está bem explicadinho, né? Então, ou seja, isso daqui, gente, esse tabernáculo era o lugar... Pode passar. O que ocorria no Éden? O que ocorria no Éden? O que é o Éden? Onde Deus criou Adão e Eva. Naquela época, o centro de tudo era Deus, o Espírito, que está em verde. Deus governava o espírito do homem. Tudo que o homem fazia era governado por Deus. Todas as atitudes eram governadas por Deus. Todas as falas eram governadas por Deus. Não havia pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou Eva da costela de Adão. Juntou os dois. Era tudo perfeito. Tudo aquilo que eles sentiam era tudo de Deus. Então, e Deus deixou um recado. Colocou os dois no jardim e disse: de tudo vocês podem comer, mas daquela árvore no centro do jardim, vocês não podem comer desse fruto, porque se comer, vocês vão morrer. Aí, gente, não sei, acho que todo mundo deve conhecer a história. Veio a serpente, falou com a Eva, e a serpente falou: acha, pode comer esse fruto, olha que fruto maravilhoso, isso aqui, você vai morrer nada, pode comer à vontade. E a Eva foi lá e comeu. No momento em que Eva comeu o fruto proibido, entrou o pecado no mundo. E ela foi lá, deu para Adão, e Adão comeu. A partir daí, é chamado a queda do homem. Queda do homem foi onde instituiu o primeiro pecado, a primeira desobediência de Deus. O que é morte? Não é morte física. Deus disse, né, que se eles comessem, eles morreriam. A morte é a separação entre o espírito e o corpo. A morte espiritual é a separação nossa e de Deus.
Então, depois disso, como é que a gente ficou? Sem o Espírito. A morte, a queda do homem, nos separou de Deus. Nós ainda continuamos sendo o tabernáculo de Deus. Tem as referências ali para vocês virem. E depois o homem passou a ser governado pela alma. Diga, pela alma. O que significa isso? Hoje, cada um de nós, quando a gente toma uma decisão na nossa vida, não é tomado pelo Espírito de Deus, é tomado pelas minhas vontades, pelo meu querer. Eu tomo as decisões, é pelo que eu penso. Qualquer decisão, por exemplo, você vai escolher alguém para casar. Por que você escolhe tal pessoa? Porque você sente, você gosta. Nossa, eu estou apaixonada. Ai, é meu amor, é o amor da minha vida. A gente sente. Hã? A Camila dando trabalho, gente. Vocês ouviram o que ela falou? Ela disse que de alguma coisa a pessoa gosta, seja da pessoa, seja do carro, ou do dinheiro, ou da conta bancária, mas ela gosta de alguma coisa. Ô, gente, só Deus. O que você gostou no Hugo? Ah, ó a tristeza dela, foi dele mesmo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que a gente faz hoje é dirigido pelas nossas emoções. Pelo que eu sinto, pelo que eu penso e pela forma de eu ver a vida, pelas minhas decisões. O Espírito está longe. O pecado nos separou de Deus. Nós ficamos vazio, o Espírito. Você já ouviu pessoas que falam assim, eu sinto um vazio dentro de mim? Alguém já ouviu? Ou alguém já sentiu esse vazio? Nada vai preencher esse vazio a não ser Deus. Nada. Não é carro, não é dinheiro, não é casa, não é pessoas que vai suprir essa necessidade, porque o homem ficou vazio interiormente. O Espírito, que é o que move a nossa vida, o Espírito é o nosso verdadeiro eu, ficou vazio. E esse vazio que as pessoas aí fora falam, eu sinto um vazio aqui dentro de mim, é Deus, só Deus que pode preencher. Na sua vida, faça uma avaliação. Eu estou sentindo esse vazio? Estou. Está faltando Deus, precisa colocar Deus aí nisso. Então, esse modo de viver pecaminoso se propagou para toda a raça humana. Desde Adão e Eva, a gente já nasce debaixo do pecado. Então, esse primeiro pecado, lá em Romanos 3, 23, diz assim, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados da glória, nós estamos. E o que é essa glória? A glória é a expressão de Deus, quem Deus é. Então, no passado, nós perdemos essas marcas do caráter de Cristo quando veio o pecado. Mas a gente não perdeu a capacidade de pensar, sentir e decidir. Eu continuo com os mesmos poderes da minha personalidade, só que ela está corrompida, em desarmonia. Vocês entendem quando eu falo corrompida? Por causa do pecado. O pecado corrompeu a minha emoção, o meu desejo e o meu pensamento. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, a queda nos deixou. Que marcas que essa queda nos deixou? Na nossa mente. Que tipo de marca? Lembranças desagradáveis, fortalezas. Essas fortalezas é como se fossem muros construídos dentro da nossa mente. Nós construímos. Que é o quê? Complexos, traumas, insegurança, medo, ferida, sentimento de culpa, entre tantas outras coisas. Tudo isso deixou marcas na nossa mente. O que mais? Nas nossas emoções.
sentimento de rejeição, ódio, ressentimentos, soberba, orgulho, amargura, tristezas e etc. Tudo aquilo que nos tira a nossa paz, das nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente pelo outro, vai deixando de lado. E na nossa vontade. Que tipo de marca que esse pecado deixou na nossa vontade? Inconstância. Conhece alguém que é inconstante? Hoje quer ir, amanhã quer voltar. Hoje quer ir, amanhã quer voltar. Não sabe que decisão toma da vida. Pessoa inconstante. Marcas da queda. Falta de iniciativa. Aquela pessoa que não tem iniciativa de começar nada, nem de estudar, nem de fazer nada. Enfim. Indecisão. Procrastinação. Gente, isso parece um palavrão. O que é procrastinação? Amanhã eu faço. Viu? Amanhã eu faço. Mãe, chega amanhã. Não, mas amanhã eu faço. Deixar sempre para depois. Isso é procrastinação. Olha lá, sempre deixar para depois. Obstinação, medo de fracassar, derrotismo, vontade frouxa e etc, e etc. E que mais? Marcas deixadas no nosso corpo. O corpo, gente, sofre as consequências da enfermidade da alma. Ele é afetado por elas e também fica enfermo. Na psicologia, a gente chama de somatização. A minha cabeça, a minha mente não dá conta de processar algumas informações e eu descarrego no meu corpo em forma de doença. Tem algumas doenças que são causadas por isso, que é somatização, por exemplo, psoríase, fibromialgia, pode ser somático, depressão, tem diabetes, tem colesterol alto, tem um monte de coisa que pode ser diagnosticado pelas emoções. Aquilo que a minha mente não dá conta de processar, descarrega no meu corpo. Outro sintoma que também tem no nosso corpo é chamado de histeria de conversão. O que é isso? Paralisa um determinado corpo. Um determinado lado paralisa. Por quê? Ou a pessoa recebe uma notícia, ou a pessoa não dá conta de processar tal informação, ela vai descarregando no corpo dela. Mas isso não é para sempre. Quando ela for melhorando, isso volta. Mas precisa de terapia. Precisa de entender o que está acontecendo. Então, às vezes, já vi muitos casos de pessoas com pernas paralisadas e não tem nada na coluna. É o que, gente? A nossa mente. Agora, eu vou pedir ajuda aqui para poder explicar isso de vocês. Vem cá, Carol, Amanda. E cadê? Vem, Camila. Pode subir aqui. Fica igualzinho lá, os três lá. Um assim de costas para o outro. Um triozinho. Não, daqui para lá. Tá pegando aqui, bispo? Vem mais para cá um bocadinho. Aê, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem corpo, alma e espírito. Então vamos lá. A Camila é o corpo. Eu falo com esse corpo. Eu tenho contato com ele. Mas ele é o meu verdadeiro eu? Não. O meu verdadeiro eu é o meu espírito. Esse corpo, ele sofre as influências externas. Esse corpo, ele é resultado do que eu como, ele é resultado das minhas atividades físicas. Não é, Camila? Bastante resultado do que eu como. Não foi proposital, mas... Então, você está vendo, né? Não foi proposital. Mas
Aqui, gente, é a porta de entrada dos nossos 5 sentidos. Vou repetir, vocês vão decorar. Audição, visão, olfato, paladar e tato, tá? Então, a Camila eu pego, a Camila eu vejo, eu escuto o que ela fala. E o paladar eu só sinto quando eu vou comer alguma coisa, pelo amor de Deus, né, gente? Então, vocês entenderam? Esse corpo, ele só vai sofrer as influências externas. Ele só é um corpo ambulante. Tudo que sai da boca dela não é do corpo, é da mente, que é a nossa alma. Então, o que ela vê vai para onde? Para a alma. O que ela sente vai para onde? Para a alma. Então, vocês entenderam que o corpo é só o quê? Uma matéria. Muito obrigado aí o filósofo. Ele ajuda a gente, né? Ele ajuda a gente. É uma matéria, mas nada. Aí, tudo que este corpo sentir através dos 5 sentidos vai vir para a minha alma. O que é a minha alma? Aquilo que eu penso, é o meu cérebro, os meus pensamentos, as minhas emoções, sensações, as minhas decisões, parte da onde? Da alma. O que esse corpo alimenta, ele manda para cá. Amanda, você vai pegar uns quilinhos, Amanda? Não. Oh, que bênção. Então a minha alma está aqui, quietinha, né? Está aqui, sentindo, vendo tudo que essa aqui vê. E o meu espírito está lá, quietinho. Opa, desculpa. Ela é tão baixinha que até bate. O meu espírito, gente, é a maneira que eu percebo Deus. É através do meu espírito que eu vou perceber quem é Deus na minha vida. Só que lembrando daquele outro detalhe, que depois da queda, o meu espírito não governa mais aqui. Quem governa aqui é essa aqui, depois do pecado. E quando a gente fala de uma obra de restauração, restauração significa o quê? Voltar ao estado original, certo? Eu tenho um móvel que está estragado, eu vou restaurar, eu vou deixar ele como era antes, ok? Então, o meu espírito, ele é alimentado por Deus, pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, ela tem que se conectar com Deus. E se este espírito se conectar com Deus, ele pode mandar informações para a minha alma. E essa alma, que é a setinha laranja, vai dar comportamento para o meu corpo. Obrigado, meninas. Entenderam como que a gente funciona? Como que é a nossa estrutura? E aí eu quero fazer uma pergunta para você pensar. O que você tem alimentado a sua mente? De que tipo de informação você tem alimentado a sua alma? Eu vou dar um exemplo básico. Pandemia. Você liga o noticiário, morreu não sei quantas mil pessoas, porque o coronavírus está destruindo, o coronavírus está matando, não sei o que está acontecendo, não sei o que está morrendo, morreu parente, morreu não sei quem, morreu não sei quem. O vírus mata, você não pode sair, você não pode tocar, você não pode pôr a mão no olho, você não pode... Que tipo de informação que você vai mandar para a alma? Pânico, medo. Meu Deus, eu não posso sair de casa. Não, eu não quero sair de casa. Tem gente que cria fobias, são medos. Não quer sair de casa, não quer sentar onde uma pessoa sentou, não quer tocar onde a pessoa tocou. Aí a pessoa pode desenvolver TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Lava a mão não sei quantas vezes, passa álcool em gel não sei quantas vezes, vai falar com a pessoa, fala muito longe. Ou seja, eu estou alimentando a minha alma do quê? Por isso que tem horas que é bom a gente nem assistir noticiário.
Você liga em determinados canais, só tem lá morte, estupro, pai matou filho, filho matou pai, esposo matou a mulher matou marido. E só isso que você vê. Então, que tipo de informação que você está mandando para a sua alma? E aí, sabe o que vai acontecendo? A gente vai sentindo e a gente vai gerando essas informações. E a gente vai se comportando de acordo com aquilo que a gente alimenta a nossa alma. Eu quero dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você foi ao médico. Pode voltar lá. E o médico fala assim, ó, você tem 5 dias de vida. Se a pessoa se alimentar pelo que o médico disse, ela vai preparar o caixão, ela vai se despedir das pessoas, ela vai lá já fazer a coroa, já vai lá comprar a terra no cemitério, já vai fazer essas coisas. Ah, vou morrer. Mas, se essa pessoa que recebeu essa notícia, tá? Ela ouviu, ela mandar essa informação para o espírito dela, e o espírito dela se conectar com a palavra de Deus, através da oração, através de escutar a Deus, Deus vai devolver para essa pessoa através da palavra. O que a palavra diz? Que eu já fui curado de todas as enfermidades. A palavra tem promessas, a palavra tem a própria luz da palavra de Deus. Se eu entrar em sintonia com o meu espírito, eu vou mandar essa informação para minha alma. O espírito manda para minha alma. E como eu vou reagir através daí? Eu vou ser curada. Jesus disse que eu sou curada pelas feridas de Jesus. Eu não vou morrer em 5 dias. Você entende que o seu comportamento está relacionado ao tipo de alimento que você manda para a sua alma? A medicina pode falar qualquer coisa, mas a palavra de Deus fala o quê? Você que vai decidir qual é o seu comportamento. Ou você vai confiar na palavra, mas o meu corpo está doente. Ok, mas a palavra de Deus diz que Ele cura, que Ele liberta. A medicina diz que eu tenho transtorno disso, transtorno daquilo. Mas a palavra de Deus diz que eu sou perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. Eu não aceito esse transtorno na minha vida. Isso faz toda a diferença. Por que muitas pessoas recebem milagres e outras não recebem? Por causa do alimento que manda para a alma. Que tipo de alimento você tem mandado para a sua alma? Pensa. Aquilo que você ouviu a vida inteira? Aquilo que as pessoas dizem, ai, você é chata, você é isso, você é aquilo. É isso que você está mandando para a sua alma? É esse tipo de alimento? Pense bem, porque a partir deste alimento vai ser o seu comportamento. Você vai se comportar de acordo com aquilo. A palavra não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus precisa habitar em mim. Então, se eu sou crente, eu preciso nascer. As pessoas falam, eu sou crente, eu nasci de novo. Nasceu mesmo? E é sobre isso que eu quero falar. Bastante. O poder de cura está onde, gente? No Espírito Santo. Diga, o poder de cura está no Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora em mim e o poder de cura está em mim, por que ele não manifesta no meu corpo? Porque a minha mente está sendo alimentada pelo corpo e não pelo Espírito. O Espírito de Deus vai se manifestar em mim quando minha alma for alimentada pelo meu Espírito. Até aí, tá ok? Bem explicado? Ok, vamos lá. Eu volto aqui. Eu preciso lidar com o meu verdadeiro eu.
A Bíblia chama isso de novo nascimento. Então, por onde começa o processo de restauração? Primeiro, restauração do espírito. Depois, o novo nascimento. E Deus no centro da vida. A restauração é fazer com que Deus governe a sua vida, para que você devolva o lugar de Deus na sua vida. Lembra daquele slide que está o espírito vazio? O intuito da cura interior e da restauração da minha personalidade é devolver o lugar de Deus dentro de mim. Deixar Deus governar a minha vida. Deixar Deus dizer para onde eu vou. Vou para cá ou vou para cá? Por isso que muitas pessoas vêm pedir orientação. Porque o que Deus fala, está falado. Então eu preciso da orientação bíblica. Eu preciso sim da orientação dos nossos pastores. Para quê? Para se eu estou no caminho certo ou não. E aí, vamos lá, a gente volta à imagem anterior. Nós voltamos nessa imagem do lugar santíssimo, que a restauração é trazer isso, é trazer de volta Deus no lugar dele, que é o centro do espírito. É tornar o meu espírito humano, nascido de novo, ao lugar de comando. O meu espírito, quando nasce de novo, Deus governa ele. Então, vamos lá. Aqui tem uma referência em Efésios 5. Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de a santificar. Esse santificar é uma referência à regeneração do espírito, à recriação. Santificar é separar. Ou seja, Deus, Jesus Cristo veio para me tirar das trevas e me colocar num lugar no reino de Deus, abrindo caminho para esse novo nascimento. Então, ou seja, gerar outra vez. Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Que significa restauração da minha alma. A palavra de Deus, se ela entrar em mim, ela vai sofrer essas transformações. A fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. O que é igreja gloriosa? Eu sou igreja, não é assim? Nós não somos igreja? Igreja gloriosa, refletindo a imagem de Cristo, sem mancha. O que é mancha, gente? A mancha está relacionada à cura interior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viram a maçã quando ela cai? Caiu a maçã, ela faz um machucadinho, não faz? Você deixa ela lá. O que acontece depois de algumas horas ou alguns dias? Essa mancha faz o quê? Ela aumenta, não aumenta? Ela aumenta, ela vai aumentando. Isso acontece conosco. Alguém vem e machuca a gente. E se você não trata isso, isso vai aumentando. Porque tudo aquilo que você perceber que está relacionado àquela mancha inicial, você vai se machucar cada vez mais. Por isso que é tão importante eu me curar interiormente. Então, isso já está escrito, hein, gente? Efésios 5 está escrito isso. Sem mancha, que é cura interior, nem ruga. Ruga representa o quê, gente? Tempo. Aparece ruga depois de um determinado tempo. Um bebê tem ruga? Não, gente. Essas moças jovens aqui têm ruga? Não, gente. A quarentona aqui tem ruga? Tem, gente. Então, ruga significa tempo. E tempo significa o quê? Memórias. Quanto mais eu vivo, mais memórias eu tenho dentro de mim, que precisam ser curadas, apagadas, deixadas de lado, ou qualquer outra imperfeição. Mas santa e... deixa eu ver se tem outro. Não, é só isso. E aí continua. Então, ou seja, é isso que Deus quer fazer conosco. Porém, nós entendemos que tem um princípio que é a base de tudo. Eu só posso me curar interiormente. Quando?
Quando eu nascer de novo. O princípio é a base de conhecimento, que é nascer de novo. E o que é nascer de novo? Como assim nascer de novo? Se o meu espírito não for recriado, eu não vou encontrar força para poder passar pelo processo da restauração. Se o meu espírito não for recriado, eu não vou encontrar recursos espirituais para poder vencer as minhas questões da minha alma. É preciso, gente, ir na raiz. Então, antes de falar sobre o novo nascimento, eu quero falar umas considerações aqui para lembrar vocês. Tem um homem aqui, muito bem vestido, né? Boa aparência. E isso representa para a gente, tecnicamente, a perfeição, a maneira que Deus nos criou. Aí o homem perdeu a glória de Deus na queda. E a gente ficou como? Desse jeito aí, ó. Chorão, sensível, né? A gente ficou, tudo a gente se dói, tudo a gente quer. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Então, essa queda destruiu a nossa comunhão. A nossa semente foi corrompida. Lembra daquilo que a semente produz o que ela é? Eu ia até trazer um caroço de abacate aqui, mas não deu certo. Vai lá. Então, a semente foi corrompida. Aqui eu tenho uma semente boa, que se eu plantar ela vai germinar, e eu tenho uma semente podre. A semente podre ela não vai mais germinar, ela não vai fazer mais nada disso. Cada semente reproduz de acordo com o que ela é. E na Bíblia existe um princípio, que é o quê? A semente. A semente de Deus é a palavra de Deus. Essa palavra, quando ela entra em mim, ela faz uma transformação. Vamos imaginar, pensa todo mundo sabe o caroço do abacate? Pensa no caroço de abacate. Se eu tivesse aqui com um caroço de abacate e deixasse ele aqui em cima, o que ia acontecer? Secar, mas não ia acontecer nada. Mas dentro daquele caroço tem o poder da vida, da germinação. Se eu enterrar aquele caroço e aguar ele, o que vai acontecer? Ele vai germinar e vai nascer um pé de abacate. A palavra de Deus é dessa forma. Quando eu ouço a palavra de Deus e ela entra em mim, vem o Espírito Santo e cobre essa palavra. E essa união vai transformar em mim um caráter parecido com o de Cristo. Cristão é ser parecido com Cristo. Então, a palavra de Deus é essa semente, e nós precisamos do Espírito Santo para cobrir isso, para que ela possa gerar frutos, transformação, através daqui que vai gerar essa transformação. Aí, nós vamos entrar aqui, ó. Cristo veio para efetuar uma plena redenção, começando pelo novo nascimento. Novo nascimento é a mesma coisa que uma metamorfose. O que é metamorfose? Isso. A borboleta, ela começa numa lagarta, feia, rastejante. E ela sobe em algum lugar e olha lá o processo. Ela sobe e ela começa a tecer um casulo, vai aumentando. O último verde, ela cobriu por completo. Ela fechou esse casulo. E o tempo vai passando, esse casulo amadurece e começa a sair de dentro do casulo uma linda borboleta. Esse é o processo de transformação. Ninguém chega aqui na igreja de um jeito e no outro dia já está lá, santo, nascido de novo, renovado. Não, você precisa ir ouvindo. E o que você ouve, você precisa guardar no seu espírito. Você precisa se conectar com Deus.
ao ponto de ocasionar em você uma transformação. Eu agia de um jeito, agora eu tenho outra atitude. Eu gostava de beber, agora isso não tem mais sentido para mim. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Conversão é mudança de direção. Eu até falei aqui esses dias, antigamente eu gostava de música sertaneja. Minha família sempre fazia festas, tudo com música sertaneja. E quando eu fui para a igreja, eu continuei ainda ouvindo. Só que chegou um determinado momento que aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Então ninguém falou para mim, não ouve. E hoje eu acabo não ouvindo mesmo, mas porque não pode? Não, porque isso não faz falta para o meu espírito. Hoje o que eu gosto é de ouvir louvores, porque vai me edificar. Então é isso, o processo do novo nascimento, ele é por etapas. Sabe o que acontece? Eu preciso dizer para vocês que cristianismo não é religião. Tem gente que acha que se vir para Jesus, eu vou numa igreja evangélica, então agora eu vou virar crente. Não, ninguém vira crente. O cristianismo não é religião, é relacionamento. Diga, cristianismo é relacionamento. Com quem? Entre eu e Deus. Isso é cristianismo. Então não é o que é externo. O que é externo? Vir à igreja, batizar, dizimar. Essas mudanças são de fora. Mas a mudança que vai ocasionar a minha transformação é de dentro para fora. Como que um machucado cicatriza? Você caiu, ralou o joelho. O que acontece? Cria uma casca e primeiro ele vai curando de dentro, não é assim? Aí ele vai diminuindo até voltar à pele normal. Então tudo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Vir à igreja não me torna novo, nascido de novo. Me batizar não me torna nascido de novo. O que me torna nascido de novo é a mudança interior. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e ainda não nasceu de novo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, frequentando a igreja e continuam tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, tudo igual, pensando igual. Essa pessoa nasceu de novo, se converteu? Não, mas está dentro da igreja. O novo nascimento vai causar em mim transformação. Se você ainda não foi transformado, você ainda não é nova criatura. Paulo fala, né? Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu não tiver essa mudança dentro de mim, eu não nasci de novo. Se eu continuo, estou na igreja há 10 anos, como é que está a sua vida? Continua igual, continuo fazendo as mesmas coisas. Não nasceu de novo. Eu vou dar o exemplo da Bruna. A Bruna ficou mais de 10 anos dentro das igrejas, ouvindo evangelho, louvando, fazendo isso, fazendo aquilo, e continuou sempre do mesmo jeito. Quando é que viram a transformação da Bruna? Quando ela começou a ouvir a palavra. Não é a igreja, mas a palavra que a igreja passa. Ela falou, eu me converti aqui. 10 anos de crente. Não sabia nada, nem fazer o ó na areia. Aqui houve a transformação, porque aqui ela mudou de atitude. Ela não faz mais as coisas que ela fazia antes. Tinha uma fominha aí mal dela. Mas hoje ela não tem mais. Isso já é passado. Então a verdadeira transformação ocorre em nós quando eu decido, quando Jesus entra em mim. Aí, eu deixei aqui um versículo de João 3. Nicodemos vai ter uma conversa com Jesus.
E Jesus fala para ele: é necessário você nascer de novo. E ele fala: como que eu vou nascer de novo? Eu já nasci, eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Jesus disse: não. Olha o que Jesus fala: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui tem o que nasce da carne, que é um bebê. Mas o que nasce do Espírito é quando o Espírito Santo entra em mim, quando Ele vem habitar em mim, quando eu entendo que a palavra de Deus pode gerar em mim. Esse é o novo nascimento. Se eu não nascer do Espírito, não tem como. Se eu não nascer de novo, se eu não recriar o meu espírito, não tem como eu me curar interiormente. Por quê? Porque eu vou continuar alimentando a minha alma com aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu como, com aquilo que eu pego, com aquilo que... Vocês entenderam? Eu só vou conseguir curar as minhas emoções aqui dentro, todos os meus sentimentos, se eu nascer de novo. Se o Espírito for o causador, né? O alimentador da minha alma. Amém? Guardem isso. Se eu não nascer do Espírito, eu não consigo nascer de novo. Esse novo nascimento, ele só traz bênção para a gente. Quais são as bênçãos? Primeiro, tem a vida eterna. Eu só vou conseguir ter a vida eterna se eu nascer de novo. Vocês entendem que se eu só frequentar a igreja, eu não vou ter a vida eterna? Se eu não fazer o que a palavra de Deus diz, eu não vou ter a vida eterna? Eu só vou ter a vida eterna se eu nascer de novo. As referências estão aí, tá? Para vocês anotarem. Ou seja, as bênçãos do novo nascimento. Eu fui gerado pela palavra, não pela minha mãe. É gerado outra vez. 1 Pedro. É nascido de Deus. Eu já nasci da minha mãe, mas eu preciso nascer de Deus. Que mais? É coparticipante da natureza divina. 2 Pedro. É uma nova criação, Efésios, e é destinado a refletir a imagem de Deus. Então, o que eu preciso para nascer de novo? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. É o primeiro passo para que eu possa nascer de novo. Reconhecer que eu sou um pecador. Segundo passo, entender que Deus me amou ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz, para me salvar dos meus pecados, para tirar eu das trevas, para me tirar do pecado. O que eu faço? Eu abraço Jesus e tomo uma decisão na minha vida. Que tipo de decisão? Eu não vou mais governar a minha vida. Quem vai governar a minha vida é Deus. Eu não vou mais tomar atitude que não tiver na palavra. Eu vou buscar orientação em cada atitude que eu tomar. Ah, mas isso não é ser bitolado? Não, isso é ser nascido de novo. Tem gente que vai, tem gente que volta, tem gente que muda de cidade, tem gente que faz qualquer coisa sem sequer perguntar para Deus se é isso. Então, se eu quero ter a vida eterna e todos esses benefícios, eu preciso nascer de novo. E entender que Deus fez tudo isso por mim. Só por Jesus ter morrido na cruz por mim e me libertado, porque era para eu e cada um de vocês estar pregado numa cruz. Era para a gente ser condenado. Era para a gente ser morto, igual Jesus foi. Mas Ele fez isso por nós. Diga graças a Deus. Então a escolha de seguir Jesus é só sua. A escolha de permanecer na sua casa é só sua.
Eu quero levar minha vida como eu estou. Pode levar. Mas você não vai ter nada disso. O que é a vida eterna? Viver eternamente com Deus. E se eu não viver com Deus, aonde eu vou viver? Com o dito cujo, lá no inferno. Existe céu, assim como existe inferno. Se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. É isso que eu tenho que escolher. Para onde você quer ir? Deus me livre, eu quero ir para o céu. Então, você precisa nascer de novo. Não é só vir à igreja de vez em quando. Não é só fazer uma ou outra coisa. Eu preciso renunciar. Renunciar o quê? A minha carne, a minha vida, o mundo lá fora. Renunciar o diabo e convidar Deus para entrar na minha vida. Amém? E para finalizar, vou deixar um versículo de Provérbios que ele fala assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha completamente todo o mais íntimo do meu coração. Cada um de nós temos essa lâmpada dentro de nós. E quando o meu espírito é recriado, o espírito da pessoa que passou por esse processo do novo nascimento, nasce de novo. Essa lâmpada precisa acender dentro de mim. Essa lâmpada tem que acender com a palavra. Lembre disso. Tem muita gente religiosa que não nasceu de novo. Religiosidade não te leva a Cristo. O que te leva a Cristo é você ter um relacionamento com Deus. Eu preciso vir à igreja? Óbvio, claro que sim. Por quê? Porque é na igreja que eu aprendo a palavra. Quando eu aprendo a palavra, eu vou alimentando o meu espírito. Eu vou alimentando o meu espírito e eu deixo esse espírito em conexão com Deus para que Ele fale comigo através da oração, alimente a minha alma e eu me comporto como uma nova criatura. Amém? Curva a cabeça um minutinho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo desça até nós nesta noite. Que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo entre. Para que o Espírito Santo faça a transformação. É você que tem que convidar o Espírito para fazer parte de você. É você que tem que convidar Deus e dizer: Deus, toma conta da minha vida. Senhor, toma conta do meu espírito. Meu Deus, me ajuda a mudar o que o mundo falou ao meu respeito. Eu quero ser a criatura que o Senhor me formou. Eu quero ser imagem e semelhança do Senhor. Me ajuda, Senhor, a nascer de novo. Me ajuda, Senhor, a ser reconhecido como um filho. Me ajuda a renunciar o mundo. Me ajuda, Senhor, a renunciar a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Me ajude a renunciar, ó Pai, para que eu possa ser uma nova criatura. Você faz a escolha. Você pode fazer a escolha hoje de que a partir de hoje, o que a palavra de Deus diz, eu vou fazer. A palavra de Deus diz que eu tenho que me batizar, eu vou batizar. A palavra de Deus diz que eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. A palavra de Deus diz que eu tenho que orar, eu vou orar. A palavra de Deus diz que eu tenho que ter um coração generoso para dizimar e ofertar, e assim eu vou fazer. Ó Senhor, venha operar em mim o teu querer e o teu efetuar. Venha operar e recriar o meu espírito para que as minhas marcas, as minhas rugas sejam apagadas, as minhas memórias ruins, experiências ruins que eu tive com outros ministérios, apaga da minha mente, Senhor.
Recria o meu espírito. Experiências ruins que eu tive com certas pessoas que me humilhou, experiências ruins que eu tive com certas pessoas que me deixou para baixo, com certas pessoas que falou aquilo que eu não era. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou imagem e semelhança do Senhor. A partir de hoje, muitas coisas precisam ser mudadas. Ajuda-me a eu alimentar a minha alma com o teu Espírito. Ajuda-me, ó Deus, cada dia que o Espírito Santo faça a sua obra de regeneração, que o Espírito Santo faça a sua obra de reconstrução. Aleluias, aleluias, glorificado seja o teu santo nome. Meu Deus, sem a sua ajuda eu não consigo. Sem o Senhor em mim eu não consigo. Eu quero ser restaurado ao ponto do Senhor governar a minha vida, não o meu eu, não as minhas vontades, não os meus desejos. Oh Pai, eu preciso e eu quero nascer de novo. Talvez você está na igreja há algum tempo, mas percebeu hoje que ainda não nasceu de novo, porque as suas atitudes continuam igual. Senhor, vem fazer a tua obra. Que esse entendimento e essa tomada de consciência possa trazer para a sua vida essa restauração. O que Deus quer conosco é relacionamento. Relacionamento se faz através da oração. Relacionamento se faz em nossa casa. Relacionamento se faz através de reconhecer a obra regeneradora de Jesus na cruz, porque foi por nós que Ele morreu. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque se não fosse o Senhor, eu estaria condenada ao lago de enxofre, de fogo, aonde há dor e ranger de dentes. Mas o Senhor preparou uma nova Jerusalém aí no céu, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, e é para aí que eu quero ir. Senhor, vem fazer a tua obra sobre a nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu peço que cada pessoa que está aqui ou que vai ouvir isso mais tarde seja transformado pela tua palavra. Que a nossa semente possa produzir segundo o que somos. Se somos parecidos com Cristo, é isso que eu vou produzir. Eu vou produzir o caráter de Cristo sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus.